Queridos educadores infantis, a paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, estamos aqui na nossa EBD e hoje eu vou falar para as crianças sobre Martim Lutero, sobre a Reforma Protestante. Vou mostrar para vocês como ficou aqui a nossa arrumação, a nossa decoração, que tá tudo lindo para a glória de Deus. Esse painel muito fofinho que eu fiz hoje, eu vou colocar aqui no nosso canal o passo a passo desse painel lindo para a glória de Deus. E está tudo lindo para a glória do Senhor Jesus. Aqui eu já coloquei, tias, as cadeiras para as crianças se sentar. E vai ficar tudo lindo, porque é tudo feito com muito amor e para a glória de Deus. Tias, também estou aqui com um recurso maravilhoso, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Que eu ensinei aqui o passo a passo no nosso canal, contando toda a história de Martim Lutero. Tias, eu tenho certeza que vai ser tudo lindo e tudo uma bênção, tá bom? E se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá certo? E vamos com a gente para essa aula, porque vai ser tudo lindo. Infantil, a minha turminha já chegou aqui da EBD. As crianças lindas da tia da minha salinha mista do maternal e juniores. Eu quero mostrar pra você, Manu. Aqui é a Cauane. Cadê aqui? Aqui é a Lisa. A tialha linda da tia. Aqui está. Deixa eu mostrar tudo pra você. Eita. Antônio. Aqui está Kevin lindo da tia. Esse aqui, príncipe lindo, é Lolo. Essa aqui é Karina. Essa daqui da tia é a Calhane. E esse aqui é o príncipe Luiz. E aqui é a tia. E a gente vai começar agora, querido educador. Eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui a nossa decoração. Que está uma bênção aqui. O nosso painel, que hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então vem com a gente, porque vai começar agora para a glória de Deus. Vamos começar. Crianças, mais uma vez eu quero falar vocês com a paz do Senhor. Amém! Crianças, eu quero falar para vocês que nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Tá certo, crianças? Tem algumas crianças aqui que sabem o que é a Reforma Protestante? Vocês sabem, Lolo, o que é a Reforma Protestante? Eu me esqueci. Esqueceu, não foi, meu amor? Mas quem não sabe vai saber agora. Quem não sabe vai saber agora. Mas antes da gente começar, crianças, sobre esse assunto da Reforma Protestante, preste atenção, porque a tia trouxe premiações para quem acertar. Então preste atenção, o segredo é prestar atenção. Tá certo, crianças? Para a gente começar, crianças, com esta palavra linda para a glória de Deus, a tia vai ler para vocês o versículo base, que se encontra no livro de João, crianças, no capítulo 3, e o versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crianças. Então, crianças, há muito tempo atrás, o nosso Deus, ele morreu numa cruz do Calvário, para perdoar a mim e a você, crianças, para que um dia nós possamos morar com o Papai Celestial lá no céu, crianças. Porque o pecado entrou no mundo. E o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Não foi, Luiz? Não foi através de Adão e Eva que o pecado entrou no mundo? Então todos nós estamos condenados a não morar mais no céu. Porque o pecado entrou no mundo. Então o nosso Deus, ele teve um plano perfeito. Ele mandou o seu Filho, Jesus, para morrer na morte de cruz. Crianças, Jesus, ele morreu na morte de cruz. Ele foi crucificado naquela cruz, ele carregou a cruz mais pesada, para que nós um dia pudéssemos morar lá no céu, crianças. Mas há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, então, crianças, então as pessoas, hoje em dia não vai chamar ninguém para segurar nada, porque eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, porque quando for depois eu vou perguntar sobre as perguntas, vocês não vão saber responder, porque simplesmente ficaram querendo ajudar a tia. Eu sei que vocês aprendem também dessa forma, mas se vocês prestarem atenção fica mais legal, porque vocês vão entender o que a tia está falando, tá certo, crianças? Então, crianças, há muito tempo atrás, depois da morte de Cristo,
Só quem tinha acesso à Bíblia Sagrada apenas eram os líderes religiosos, crianças. Só eles que tinham acesso à palavra de Deus, crianças. E lá tinha um homem chamado Martinho Lutero, crianças, que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar ele para vocês, crianças. Esse homem aqui é chamado Martinho Lutero. Como é o nome dele, Kevin? Martinho Lutero. Como é o nome dele, Antônio? Martinho Lutero. Martinho Lutero. Eu não falo. Martinho Lutero. Como é o nome dele, Manu? Martinho Lutero, isso mesmo. E os pais dele queriam que ele fosse advogado, crianças. Ele queria que ele fosse advogado, crianças. Mas teve uma tempestade muito grande. Choveu muito, muito, muito. E Martinho Lutero, ele fez um voto ao Senhor. Ele disse que se Deus livrasse dele dessa tempestade, dessa chuva, ele ia ser um monge, ele ia para o mosteiro ser um padre, ele ia ser um monge. Então Deus livrou Martinho Lutero dessa situação, dessa tempestade. E quando ele chegou lá, criança, no mosteiro, esse mosteiro aqui, quando ele chegou lá no mosteiro, crianças, ele começou a ver que as pessoas tinham, que só quem tinha acesso à Bíblia Sagrada eram os líderes religiosos, os padres, os grandões. São eles que tinham acesso à Bíblia. E a Bíblia era em latim. E os alemães, eles não sabiam o latim. Então eles traduziam, né, de forma errada. Né? Eles diziam que para perdoar os seus pecados, as pessoas deviam pagar para perdoar os seus pecados. Por exemplo, tá de conta que eu pequei. Então, para que Deus me perdoasse, eu tinha que pagar. Quanto mais você pagava, mais seus pecados eram perdoados, que são chamados de indulgências. É chamado, está certo, crianças? E ali Martinho Lutero, certa vez, ele como padre, como monge, ele pegou a Bíblia Sagrada e ele tinha muito medo de Deus, porque ele ficava limpando lá o mosteiro, passando pano, limpando, porque ele tinha muito medo de Deus. Ele tinha muito medo de Deus, ele. E ele achou uma Bíblia lá. E quando ele achou a Bíblia, ele viu que a Bíblia não era nada daquilo que as pessoas estavam fazendo. Que não era nada disso. E quando ele leu a Bíblia, ele descobriu a verdade, crianças. Ele leu lá no livro de Romanos, crianças. Deixa eu ler junto com vocês aqui. Lá no livro de Romanos, vejam que Martinho Lutero, ele leu no capítulo 1 e no versículo 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Se eu perguntar para Antônio qual foi o livro que Martinho Lutero ele leu e descobriu toda a verdade, Antônio sabe dizer? Ainda não, né? Porque estou conversando. Mas se você prestar atenção, Manu sabe? Pode falar, Manu. Então, crianças, prestem atenção. Então, quando Martinho Lutero, ele leu a Bíblia, ele leu a palavra de Deus, ele viu que tudo aquilo não era certo, aquilo estava errado. Então, ele escreveu, preste atenção, 95 teses, vamos falar com a tia, 95 teses, e ele colou na porta do mosteiro, para que as pessoas soubessem que aquilo ali não era verdade, que aquilo não se procedia, crianças. Que isso não se procedia, crianças. E ali, ele, por causa disso, os líderes religiosos ficaram com muita raiva de Lutero, queriam tirar a vida dele, ameaçaram ele. E um amigo dele abrigou ele num castelo para ele se esconder. E quando Lutero estava lá, ele traduziu a Bíblia, que era em latim, ele traduziu em alemão, e ele fez muitas cópias que iam se distribuir para todo mundo, para que as pessoas soubessem a verdade, crianças. E ali, Martinho Lutero, ele fez 5 selos, crianças. E a tia vai mostrar para vocês que 5 selos foi esse que Martinho Lutero, ele fez, tá? Eu vou mostrar para vocês o primeiro selo, eu vou chamar Lissa. Manu, vou chamar você daqui a pouco. Vou chamar logo Manu, venha Manu. Ó, criança, fica aqui Manu. Olha, crianças, o primeiro selo foi a escritura, que nós devemos seguir só as escrituras, que devemos seguir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus ela é sincera, porque a boca do papai está falando, crianças. Então, o primeiro selo
foi a Bíblia, que são as Escrituras, a palavra de Deus. Qual foi o segundo selo, tia Regina? Foi somente a Cristo. Porque Cristo, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Para que hoje nós podemos ser salvos. Porque se nós somos salvos, se arrepender e a gente seguir somente a Cristo, um dia iremos morar lá na cidade celestial. Crianças, eu vou chamar Lissa para segurar. Vem, Lissa. Segura aqui, porque é só a Cristo. Tá? Segura os selinhos assim, só a Cristo. E também, e o terceiro selo que ele fez só foi a graça. Porque a gente foi, Jesus ele morreu para nos dar a graça, foi pela graça, foi de graça. A salvação não tem preço, a gente não precisa pagar para ser salvo. A gente precisa apenas aceitar a Jesus. A gente precisa apenas se arrepender dos nossos pecados para a gente alcançar a salvação que foi dada de graça. Jesus ele morreu na cruz do Calvário, mas ele não recebeu nada em troca. Ele morreu por amar a mim e a você. A palavra de Deus diz assim que o Senhor Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou chamar Cauane, né? Daiane para segurar a graça. Tá bom? Daiane vai segurar o terceiro selo da graça. O terceiro selo da graça. Tá certo? Vem, Karina, segura aqui, Karina. Karina vai segurar no lugar. Certo? Vem, Lolo, segura, Lolo. Não tá cansadinha, né, mano? Vai sentar, vai. E a tia vai pegar agora o outro selo, que é a fé. Você quer? Que nós temos que ter. Tu presta ela, amor, isso aqui da mamãe que ela tá querendo, não? Daqui a pouco tu dá o Toma, mamãe. Fica aqui, Karina, fica aqui. Karina vai segurar a fé. Que nós precisamos ter a fé. Nós temos que ter fé em Deus. Temos que confiar no Senhor. Temos que ter fé. Tá certo, crianças? Então, só pela fé. Foi um dos selos, que foi 5 selos. Tá certo? E o último, crianças, que nós devemos dar louvor, vem, Antônio, que nós devemos dar louvor e adoração só a Deus. Então, e foi aí que surgiu, crianças, as outras religiões que vêm ensinando sobre a palavra de Deus. E foi assim que foi descoberta a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, hoje todo mundo tem acesso até a Bíblia Sagrada. Todos têm acesso. Antes só os líderes da igreja que teriam acesso à Bíblia Sagrada. Mas hoje todos nós temos que ter acesso. Todos nós temos acesso. Então leiam a Bíblia, crianças. Estudem a palavra de Deus. Porque a boca de Deus falando para nós. Nós aprendemos que Lutero deixou 5 selos. Que foi só a Cristo, pela graça, pela fé, as Escrituras e só a Deus que vai todo louvor e toda adoração. Amém, crianças? Amém. Então vamos bater uma salva de palmas para esse líder maravilhoso que foi Lutero, um homem que foi usado por Deus para nos ajudar, para abrir os nossos olhos da verdade da palavra de Deus. Amém, crianças? Uma salva de palmas. Vocês entenderam que foi a reforma protestante, que foi reformado, aquilo que já existia, mas foi reformado para a glória de Deus. Amém, crianças? Salve de palmas para Jesus, crianças. Agora a tia vai começar o estudo da palavra de Deus. A primeira pergunta que eu fiz, quem era Martim Lutero? Então, o Antônio, ele respondeu. Diga aí, Antônio, quem era Martim Lutero? Fala aí para seus amigos escutarem. Os pais deles queriam que ele fosse advogado, mas depois de um tempo, teve uma tempestade. Isso. Aí tava uma tempestade, aí ele falou assim: Deus, se você me ajudar a afastar a tempestade, eu vou ser um monge. Muito bem, palmas e palmas. Muito bem. Segunda perguntinha, então fica aqui que vocês responderam. Segunda perguntinha. Crianças, quando ele estava naquela tempestade, ele falou, e tia falou, que ele fez um voto a Deus, né? E quando ele chegou lá no mosteiro, lá onde ficavam os padres, ele achou tudo muito estranho quando ele leu a Bíblia Sagrada. O que foi que ele descobriu? Que estava tudo errado. Que estava tudo errado. Como foi, Lolo? Ele descobriu o quê, meu amor? Que estava tudo errado, que não se procedia o que as pessoas faziam. Quem sabe dizer para ti o que as pessoas faziam? O que os padres faziam? Os líderes, eles faziam? Isso, Kevin, venha para cá. Ele fazia o quê, Kevin? Diga aqui. Ele pagava para pedir perdão a Deus. Sim,
cobrava dinheiro para perdoar os pecados, né? As pessoas tinham que pagar. Fala aí com suas palavras, fale, para todo mundo escutar aí. Eles têm que pagar para Perdoar os pecados. Tá vendo? Palmas para Kevin, criança. Fica aqui, Kevin, você vai ganhar seu negócio, fica aí. Outra perguntinha, crianças. Ô, crianças, me digam uma coisa, crianças. Martim Lutero, quando ele descobriu isso, ele colou o que na porta do mosteiro? Não, porque ele colou na porta do mosteiro, ele colou 95? Eu lembro dessa. 95, alguém aqui sabe? Lembrei dessa. 95 criadores. Teses. 95 teses falando a verdade. Falando a verdade. Muito bem. Mas quando ele fez isso, os líderes religiosos, eles gostaram? Não. Eles não gostaram. Eles ficaram, eles queriam, eles fizeram o quê com Martim Lutero? Você sabe? Eles queriam matar, expulsaram ele, ele sofreu muito, não foi? Mas ele teve um amigo que abrigou ele aonde? Quem sabe? No castelo. No castelo, muito bem. E nesse período que ele estava no castelo, crianças, o que foi que ele fez lá? Ele traduziu a Bíblia, que era como a Bíblia era em quê, crianças? Ela era em quê? Ela transformou para alemão. Transformou para alemão. Ele transformou para alemão. Muito bem. Outra perguntinha, crianças. Ele fez várias cópias da Bíblia. Vai, Manu, só uma salva de palmas para Manu, criança. E depois que ele distribuiu, todo mundo descobriu sobre a palavra de Deus. E teve cinco o quê, crianças? Quem prestou atenção sabe. Teve cinco selos. 5 selos. Quem é que sabe dizer um desses selos que Martim Lutero fez? Quem sabe dizer? Quem prestou atenção sabe. Que só pelas escrituras, que foi um dos selos, pela graça, porque foi de graça que nos foi dado, né? E só seguindo aqui